Existe algo que basicamente separa todos aqueles que alcançaram feitos extraordinários daqueles que passam uma vida inteira tentando atingir algum objetivo. E não estamos falando de talento, não estamos falando de sorte, de inteligência. A gente está falando de consistência. A consistência ela é a chave de qualquer resultado que você queira alcançar na sua vida. Dificilmente você vai ganhar na Mega Sena. Dificilmente você vai, pela primeira vez, entrar num carro e saber o que você tem que fazer ali, e trocar de marcha e dirigir. E todo o processo de aprendizagem, todo o processo de crescimento, ele depende exclusivamente da consistência, acima de qualquer outra coisa. Acima da sua motivação, acima do seu esforço. Se você não for consistente nesse processo, se você não cair e levantar, e saber que você vai cair de novo, e que você vai levantar e cair e levantar, e cair e levantar, você não aprende a andar. Mas o que eu tô dizendo nesse vídeo, eu imagino que não seja novidade pra ninguém. A gente sempre escuta isso e a gente sabe das coisas que a gente tem que fazer. E por que a gente não faz? Eu acho que é muito sobre essa indagação o tema desse vídeo. Porque a gente precisa realmente entender a essência das coisas para você conseguir colocar em prática. Entender a essência das coisas é você entender o princípio por trás da consistência, com exemplos em como isso funciona, em como que você realmente aplica isso, para que isso entre na sua cabeça e para que você consiga colocar isso em ação. Porque você pode pegar qualquer coach, qualquer guru da internet e qualquer pessoa, inclusive, que serve de exemplo como uma pessoa bem-sucedida, e todos esses caras falam literalmente as mesmas coisas. Você tem que ser consistente, você tem que ser esforçado, você tem que batalhar duro, você não pode desistir. E tudo bem, né? A gente sabe de todas essas coisas, mas como que, de fato, a gente aplica isso na nossa vida? E eu já tenho uma parada muito curiosa pra gente falar nesse vídeo. Existe uma percepção com base na sua cabeça, com base na sua vivência, na forma como você enxerga o mundo, em relação a cada palavra, literalmente. Então, quando você pega um cara bem-sucedido falando sobre o poder da persistência, por exemplo, no processo, o poder da consistência, a percepção que aquele cara tem sobre essa palavra dentro da cabeça dele é totalmente diferente sobre a percepção que você pode ter da mesma palavra. Logo, basicamente, o que a gente precisa é entender o conceito por trás da palavra em si. Entender o que você de fato tem que fazer para viver o que aquele cara tá falando, que ele sabe que é o que você tem que fazer para alcançar um objetivo X ou Y. Se a gente pega o conceito de consistência no dicionário, consistência é tudo aquilo que é firme, sólido e regular. Logo, você ser uma pessoa consistente é você ser uma pessoa firme, sólida e regular, em prol de todas as ações que te levam a um objetivo determinado. E pegando um gancho exatamente desse ponto, qual é o seu objetivo determinado? Quais são os planos que você tem na sua vida? Porque a maioria das pessoas não tem isso claro. E tá tudo bem, até porque eu acho que isso é um processo. Mas uma forma de você encontrar, inclusive, uma clareza no que você quer viver, talvez é começando a pensar pelo que você não quer viver. Logo fazendo uma reflexão muito profunda da sua vida no momento atual. Como é que tá a sua vida no momento atual? Você tá feliz? Você tá pleno? Você tá completo? Financeiramente sua vida tá estável? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua conexão espiritual? Independentemente do caminho que você segue, do que você acredita espiritualmente, mas né, você escuta essa voz interior dentro de você, você se conecta com né, algo divino que habita dentro de você. Como é que estão os seus relacionamentos, suas amizades? Como é que está o ambiente ao seu redor? Então, às vezes a gente pode começar por isso, por essa reflexão. O que eu não quero viver? E com base no que você não quer viver, você começa a planejar mudanças. Você começa a planejar no futuro que você gostaria de viver. E como que você gostaria de desenhar a sua vida vivendo o seu potencial máximo em cada área da sua vida. Na sua saúde, nos seus negócios, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, em todas as áreas que você conseguir imaginar. E aí, novamente, a gente conecta essa ideia de objetivo e de planejamento futuro com o longo prazo, que está totalmente ligado à ideia da consistência, porque ser consistente é pensar no longo prazo. E esse é um tema e uma questão que eu trouxe em outros vídeos falando a respeito, porque a nossa mente, principalmente nos dias atuais, ela é feita para vivenciar estímulos que nos levam a querer prazeres rápidos e imediatos. Logo, o ser humano está tendo uma dificuldade cada vez maior de se conectar com a ideia de longo prazo, de conseguir setar esse mindset, digamos, de pensar no longo prazo, de pensar que hoje você tem que plantar, que talvez você vai ter que abdicar de algumas coisas, para que você colha aquilo no futuro, da forma certa. E o processo de consistência em si, ele é moldado por uma curva onde o resultado, ele aparece lá no final. E é por isso que muita gente não consegue chegar lá, por isso que muita gente não consegue ser consistente, porque não consegue programar o cérebro para trabalhar num primeiro momento sem colher o resultado daquilo,
para ir na academia num primeiro momento, sem colher, né, o benefício de você meter o shape. E aí a gente, obviamente, quer optar por tudo que é mais rápido, pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil. E aí, ao invés de você fazer uma dieta, de você ir pra academia, você quer o quê? Você quer tomar a canetinha que vai te emagrecer em um mês. Né? Você quer tomar o esteroide que, né, você viu o seu vizinho tomando lá e depois vai ficar igual um balão retido e sem texto, sem nada, sem conseguir... Entendeu, né? É isso. Então, cara... Tô dando só um exemplo de uma questão específica, que esse exemplo ele cabe para muitas analogias de coisas que a gente não suporta o processo, não suporta a ação de ser consistente e a gente quer optar por caminhos mais fáceis, que na maioria das vezes isso está ligado a um preço que a gente tem que pagar, que normalmente é muito caro. Às vezes é a sua saúde, às vezes é uma frustração, às vezes é você simplesmente não ter chego lá, porque você não conseguiu suportar o processo. Só que a cada vez que você se coloca nesse lugar de persistência, de disciplina dentro de um processo, seja ele qual for, você está se tornando mais forte e você está ficando cada vez mais perto de chegar realmente na curva exponencial que você colhe o resultado da consistência. Até para elucidar um pouco dessa história, eu vou comentar um pouco da minha jornada com o fisiculturismo. Eu tenho 24 anos hoje e eu comecei a treinar com 14. Então é muito louco, porque eu sou jovem, mas faz 10 anos que eu treino de uma forma muito consistente e muito séria. Desde meus 14 anos pra hoje em dia, eu acho que eu nunca fiquei mais de um mês sem ir na academia, um mês seguido. Né? Tirando momentos que eu tava viajando, que eu, enfim, não tava por aqui. E que ainda assim, eu estando em qualquer lugar do mundo, eu achava uma academia pra treinar naquele lugar. Pra pelo menos não ficar a viagem inteira sem treinar. E no começo é algo difícil, é algo chato, inclusive. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que fazer algo que você não quer e você, no início ali, principalmente, não vê o resultado direto daquilo. Só que a cada vez que você continua indo, e você continua batalhando e perseverando, passa um mês, né, você não sentiu nada muito... Mas você tá ali, não, eu vou continuar indo porque eu sei que eu vou colher um resultado com isso. No segundo mês, no terceiro mês você começa a ver, porra, olhou no espelho e o shapezinho deu uma melhorada. Pô, da hora. E aí, legal, você recebeu, assim, o primeiro incentivo para você continuar fazendo aquilo. E aí você continua, aí um passo após o outro, até uma hora que isso vira, de fato, uma homeostase. O seu corpo, ele se adapta com esse estímulo, de forma que isso começa a fazer parte de quem você é. E o que eu quero dizer com isso? Faz 10 anos que eu treino e eu tenho certeza que eu vou morrer treinando. E eu vou morrer fazendo a mesma coisa que eu faço há 10 anos. Porque o meu corpo, ele simplesmente não consegue mais ficar sem isso. Isso virou parte de quem eu sou. E o processo da consistência, essa curva que você colhe o resultado lá na frente, ele se apresenta exatamente dessa forma. Porque os primeiros anos, inclusive, não vou nem falar nos primeiros meses, mas nos primeiros 2, 3, 4 anos que eu treinava, cara, minha vida era isso, assim, era academia e comer e fazer dieta e pesar comida e... Tá ligado? Uma parada muito restritiva e uma parada muito dedicada e obcecada. Só que essa é a parada, você tem que ser obcecado pelo processo pra você realmente se destacar, pra você ser diferente no que você faz. E eu lembro que eu vivi muito isso no início, assim, de ser bitolado com a parada, cara. Bitolado, assim. Eu era maníaco da academia, só falava disso, vivia isso. Só que chegou em um determinado momento que isso virou uma homeostase, que isso virou natural. E depois de muita abdicação que eu tive no início, eu comecei a colher o fruto dessa curva da consistência. De poder me permitir não mais pesar comida, poder me permitir talvez fazer uma viagem de um mês e ficar fora e não treinar. E quando eu voltar, eu continuar treinando e saber que aquilo não ia mais afetar, basicamente, o meu corpo. Porque o meu corpo entendeu aquilo. E aquilo virou parte de quem eu era. Ser um atleta virou algo natural. E o meu corpo, ele criou uma memória muscular para lidar com isso. Ou seja, hoje em dia, se eu ficar, não fiquei, mas caso eu ficasse 1 mês, 2 meses sem treinar, eu voltando para academia, em 15 dias eu recuperei tudo que eu perdi, digamos, né, do tempo que eu fiquei fora. Porque virou algo muito natural para a memória do meu corpo. E essa mesma analogia, esse é o grande ponto desse vídeo, que inclusive fazendo uma analogia com isso, que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Essa mesma analogia você usa para fazer qualquer outra coisa na sua vida, cara. Essa mesma analogia você pode usar pro seu trabalho. No começo você tem que perseverar. Talvez você vai ter que passar algumas noites sem dormir. Você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que abrir mão de momentos, você vai ter que abrir mão de lazer.
Você vai ter que abrir mão de diversas coisas em prol do processo. No início. E aí você vai perseverando, até que chega um momento dessa curva de crescimento que você colhe o fruto. E aí, vamos trazer isso para negócios, e é a hora que sua empresa ela começa a dar certo. E aí você pega aquele caixa ali da sua empresa, você tá reinvestindo e tá ali na labuta e tudo mais. Só que vai chegar uma hora que mesmo você reinvestindo e você estando dentro do negócio e comprometido, vai começar a te sobrar um dinheiro extra para você poder viver, para você poder fazer as suas coisas. E vai começar a te sobrar um tempo para isso também, de certa forma. Porque você vai começar a colocar pessoas dentro da sua empresa, e as pessoas vão começar a gerenciar a empresa junto com você, não por você, mas junto com você. E isso vai te proporcionar, de alguma forma, alguma liberdade e algum tempo e resultados de uma plantação que foi feita lá no início e que você vai colher isso lá na frente. Então isso é você pensar no longo prazo. Esse é o poder da disciplina. Então para tudo na vida existe essa analogia da consistência, onde você paga o preço no início e no meio do processo e lá na frente você consegue colher um resultado que é ligado a longo prazo, cara. Isso é o que te traz a verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação é quando você chega lá e você fala, caraca, brother, eu fiz acontecer. E aí eu tô falando para qualquer objetivo que seja. Seja, né, para você meter um shape e né, ser um cara mais saudável, e treinar e praticar algum esporte. Seja para você ganhar dinheiro empreendendo ou achando um lugar legal e, enfim, trabalhando em um lugar bacana. E é isso, no início você vai ter que trabalhar muito, você vai ganhar pouco. Talvez você tenha que trabalhar final de semana, talvez você tenha que trabalhar à noite. Só que a hora que isso começa a juntar os juros compostos, lá na frente você começa a colher o resultado disso. Da empresa crescer, ou de você ser promovido, e de você começar a ganhar mais, e você começar a ter mais tempo livre, e consequentemente você começa a vivenciar todo o resultado daquela plantação que foi feita inicialmente. E essa mesma analogia ela funciona na internet. Isso é uma tecla que eu venho batendo muito aqui nesse canal, e é algo que eu acredito muito. A internet hoje é a melhor ferramenta para você. Isso não é novidade para ninguém, eu nem sei porque que eu ainda continuo falando isso, como se fosse algo revolucionário. Nossa, caramba. Só é o que todo mundo sabe, que a internet é o lugar mais fácil para você crescer hoje em dia, né? E que pode te trazer visibilidade da forma mais eficaz e retorno da forma mais rápida possível. Se você não tá na internet, cara, sinto a informação, são poucas as áreas que você consegue hoje em dia crescer do zero sem estar na internet. De verdade. Então eu recomendo muito que você estivesse por aqui construindo algo de alguma forma, ligado ao que você quer, ao seu setor, enfim. E isso que eu tô falando da consistência é uma mesma analogia que funciona 100% com a internet. Cara, qual que é o segredo da internet? Qual que é o segredo do YouTube, de você dar certo no YouTube? É simplesmente você ser consistente no processo, cara. Não tem como você não dar certo se você for consistente no processo. É impossível isso não acontecer em algum momento. Agora, qual que é a questão? Você está disposto a suportar o processo? Você está disposto a ter que montar roteiro, e ter que gravar, e ter que editar, e subir um vídeo para ter 100 visualizações? 50 visualizações? E agora vamos lá ao processo. Você está disposto a sustentar isso por meses, se não 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Só que para tudo na vida, cara, você vai cair nesse mesmo lugar. Se você é um vendedor, por exemplo, a sua vida ela volta para a mesma analogia. A cada não que você toma, você está mais perto de tomar um sim. E fechar uma venda, e fechar um grande contrato, que pode mudar a sua vida. Então essa é a mentalidade que você tem que ter para dar certo na vida em qualquer coisa que você faça. E é por isso que esse vídeo é tão importante. E esse tema ele tem uma importância tão grande para realmente poder mudar a sua vida. Porque é sobre você setar a sua mente a conseguir pensar no longo prazo. A você setar a sua mente a ser um cara positivo. Não a pensar, puta, nossa, gravei um vídeo, nossa, meu vídeo não deu visualização, caramba, vou parar. Não. Primeiro, você já começou. Você já tá na frente de qualquer outro que só pensa em não conseguiu começar. E outra, a cada vídeo que você posta, esse vídeo mesmo que ele tenha poucas visualizações, você pode estar mais próximo a, de fato, ter um vídeo que estoure. Então, a cada vídeo que você faz, você tá mais perto de chegar no próximo que pode ter um potencial maior de trazer um resultado para você. E não só isso, qual que é o propósito por trás do que você faz? Porque eu também acho que tem uma mensagem muito forte em relação a isso. Fazer o seu papel, a partir do momento que você tem muito claro na sua cabeça o caminho que você quer seguir, o impacto que você quer deixar, fazer o seu papel é fazer o seu papel, seja para uma pessoa, para 50, para 100, para 100 mil ou para 1 milhão.
Você continua fazendo o mesmo trabalho. O mesmo esforço que você tem e a seriedade que você tem para impactar a vida de uma pessoa é só um resultado, você impactar 1 milhão de pessoas. Porque se você pensa em de cara querer impactar 1 milhão de pessoas fazendo qualquer coisa que seja, no final você só se importa com o número, você não se importa de fato com o que você está fazendo para mudar a vida de uma pessoa. Então começa por esse lugar. E aí não é só para criação de conteúdo, é para qualquer coisa que você esteja fazendo. Se você está montando uma empresa, legal a gente pensar em número, a gente pensar em crescimento, mas, né? Que importância que você dá para um cliente da sua empresa? Como que você realmente quer impactar a vida de uma pessoa? Porque você pensando nisso e conseguindo fazer isso com excelência, o resultado no médio e longo prazo é só uma consequência desse trabalho, que está sendo feito com seriedade e valor. E só para vocês terem uma ideia de números desse assunto de persistência, né? Vamos começar pelo YouTube, porque acá estamos gravando vídeos. O MrBeast, que hoje é basicamente o maior, ou está entre os maiores youtubers do mundo, esse cara gravou mais de 5 anos de vídeos. Vocês não têm ideia do que são 5 anos dedicado a uma profissão que não te dá retorno. 5 anos criando conteúdo, tendo menos de 10 mil inscritos no canal dele. Tendo vídeos com 1000 visualizações. Para ter chego em um vídeo, após 5 anos, que estourou. E a parada foi embora, e aí ele começou a, de fato, conseguir engrenar o canal e entender o que ele fez que deu certo e modelar aquele conteúdo que deu certo e, enfim, estruturar aquilo. E hoje em dia o cara é o MrBeast. Tô dando só um único exemplo de infinitos exemplos, porque não só no YouTube, mas em todas as áreas, em negócios, no esporte, todo mundo começou pequeno. Todo mundo começou sem saber exatamente como que ia fazer aquilo dar certo, simplesmente com a coragem e a vontade de começar. E esse é um outro aprendizado desse vídeo. Apenas comece, não espere o momento perfeito, não espere os astros se alinharem para sua ideia surgir e as coisas acontecerem no timing certo. Não existe isso, cara. Você tá só sendo um procrastinador e basicamente criando desculpas para não fazer o que você sabe que você tem que fazer. Eu nem lapela tenho e tô aqui gravando. Nem editor eu tenho, sou eu quem edito todos os vídeos aqui. E acá estamos. E as coisas dando certo, no momento certo eu vou comprar uma lapelinha, eu vou arrumar uma câmera melhor, eu vou ter um editor, eu vou ter um filmmaker que vai me acompanhar, pegando meu dia inteiro pra gente fazer vídeo de lifestyle, umas paradas muito cabulosas que eu tenho em mente, mas apenas comece. Para de procrastinar, para de inventar desculpa. Para, cara, para. Porque no final o único que tá sendo lesado com isso é você e o seu sonho, cara. Como é que você não percebe isso, irmão? Acorda, sai dessa matrix, irmão. Sai desse lugar que você tá. E uma outra parada é que a consistência, ela não serve pra mudar os seus resultados. A consistência, ela serve pra mudar quem você é. Porque a partir do momento que você se compromete em ser consistente, isso muda o seu modus operandi de agir e de ser pra tudo na sua vida. Você quer emagrecer, você deixa de ser a pessoa que tá buscando por emagrecimento e você vira uma pessoa saudável. Se você quer empreender, você deixa de ser o cara sonhador e você vira um empresário, você vira um empreendedor. Se você quer viver de YouTube, você deixa de ser o cara que tenta gravar conteúdo e você vira o criador de conteúdo. Se esse vídeo te encontrou no momento que você está passando por algum problema, seja qual for, tenha em mente que não existem problemas. Existem oportunidades dentro de um teatro cósmico que é elaborado aqui pra gente, para que você possa crescer, para que você possa se lapidar. E muitas vezes você chegar no fundo do poço, você tá nesse lugar que você não sabe mais o que fazer e que talvez você ache que você não tem mais nem força para mudar. É exatamente o lugar que você precisa estar para chegar nessa conclusão de que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Então nada acontece por acaso. Nada, absolutamente nada. Nada. Todas as vezes que você fracassa, todas as vezes que você falha, são aprendizados para você conseguir levantar e seguir o teu caminho de forma mais forte. Validando uma direção que não deu certo para você seguir em outra direção. Simplesmente isso. Então no final você nunca perde, você só ganha. Ou você ganha experiência, ou você ganha um aprendizado. E seja autorresponsável na sua vida, cara. Assuma a autorresponsabilidade de tudo que acontece. Para de querer terceirizar seus problemas para os outros. Para de querer colocar a culpa do seu sonho frustrado em alguém, no governo, na sua família, em fulano, em beltrano, em ciclano. Cara, para com isso. Bate no peito. Assume seus B.O., assume que você é homem. Assume que o lugar que você está hoje foi você quem se colocou ali. E que só você, inclusive, tem o poder de sair dali. Enxergue as dificuldades da vida como oportunidades que Deus te dá para você crescer e se lapidar. E aprenda a viver e sentir prazer fora da sua zona de conforto. Porque isso é o processo de consistência.
Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te impactou de alguma forma, não deixa de curtir, de comentar, de mandar esse vídeo para alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. E o grande intuito desse canal é que a gente crie uma comunidade de jovens e pessoas que querem crescer, que querem ir além, que querem se questionar, que buscam crescimento pessoal, profissional. E junto a gente se conecta, junto a gente cresce, junto a gente aprende. E a gente possa fazer uma massa positivada de pessoas que caminham nessa direção. Foi um prazer ter você até aqui e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.